Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Gotas de Sabedoria sobre a história da filosofia. Hoje faremos uma viagem pelas principais ideias dos pensamentos orientais antigos, dos filósofos pré-socráticos e de Sócrates e de Platão, que nós já tivemos oportunidade de apresentar outros podcasts, mas hoje vamos fazer uma síntese. No próximo episódio continuaremos essa jornada estudando um outro grande filósofo, Aristóteles. Muito antes do surgimento da filosofia grega, os povos orientais já buscavam compreender o universo e o sentido da vida. Na China, o filósofo Confúcio ensinava que uma sociedade justa dependia do respeito, da educação e da prática das virtudes. Para ele, o bom governante deveria servir de exemplo ao povo. Outro importante pensador chinês foi Lao Tse, fundador do taoísmo. Ele acreditava que o ser humano deveria viver em harmonia com a natureza, seguindo o Tao, que significa o caminho natural do universo. Na Índia, os Vedas e as Upanishads desenvolveram reflexões sobre a alma, a reencarnação e a busca pela libertação espiritual. O budismo, criado por Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ensinava que o sofrimento humano poderia ser superado pelo equilíbrio, pela compaixão e pelo desapego. Esses pensamentos influenciaram profundamente a ética, a religião e a cultura de muitos povos e continuam presentes até os dias atuais. Por volta do século VI a.C., na Grécia, surgiram os primeiros filósofos ocidentais. Eles ficaram conhecidos como pré-socráticos, porque viveram antes de Sócrates. Seu principal objetivo era explicar a natureza por meio da razão. Por isso, alguns pensadores chamam eles de os físios ou físicos, porque eles buscavam uma causa primeira para a origem do cosmos, do universo, deixando então as explicações de lado, baseada apenas nos mitos. Tales de Mileto acreditava que a água era a origem de todas as coisas. Anaximandro dizia que a origem estava em uma substância infinita chamada apeiron. Anaxímenes defendia que tudo vinha do ar. Heráclito afirmava que tudo está em constante mudança e resumiu sua ideia na famosa frase: ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Parmênides pensava o contrário. Para ele, a verdadeira realidade era permanente e imutável, e as mudanças percebidas pelos sentidos eram apenas ilusões. Demócrito apresentou a ideia dos átomos,
pequenas partículas indivisíveis que formariam toda a matéria. Os pré-socráticos deram início ao pensamento científico e racional, buscando compreender o mundo por meio da observação e da lógica. Sócrates, no século V a.C., surgiu considerado um dos maiores filósofos da humanidade, chamado Sócrates. Diferentemente dos pré-socráticos, ele concentrou seus estudos no ser humano. Então, houve uma mudança de perspectiva do pensamento, da busca pela razão e início, a origem do cosmos. Sócrates, então, ele foca o seu pensamento no homem. Então, importante hoje em dia, os estudos do homem através de uma disciplina chamada antropologia. E a antropologia, ela é estudada em diversas linhas do pensamento e também em diversas áreas do conhecimento. Eu mesmo tive a oportunidade de estudar antropologia no curso de Direito, tive a oportunidade de estudar antropologia na filosofia, me empolguei tanto que eu fiz 2 pós-graduações. Eu fiz uma pós-graduação em antropologia cultural e também fiz uma pós-graduação em antropologia da revelação, baseado no pensamento judaico-cristão, porque eu também tenho o privilégio de ser teólogo com teologia reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, falando de Sócrates, seus ensinamentos foram transmitidos principalmente por seus discípulos, especialmente Platão. Sua principal metodologia era o diálogo. Por meio de perguntas, levava as pessoas a refletir sobre seus conhecimentos e suas atitudes. Sua frase mais famosa é: "Conhece-te a ti mesmo", muito aplicada hoje na psicologia. E outra expressão marcante é: "Só sei que nada sei". Isso significa reconhecer os próprios limites e manter uma atitude de aprendizado constantes. Sócrates acreditava que o conhecimento conduz à virtude e que uma pessoa consciente do bem dificilmente escolheria o mal. Acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses da cidade, foi condenado à morte em Atenas. Mesmo podendo fugir, aceitou a sentença, tornando-se um símbolo da defesa da verdade, da justiça e da liberdade de pensamento. Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates e um dos maiores filósofos da história. Após a morte do seu mestre, fundou a Academia em Atenas, considerada uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo. Sua filosofia buscava explicar as diferenças entre o mundo que percebemos e a verdadeira realidade, o mundo da essência e da aparência. Segundo Platão, existem 2 mundos. O primeiro é o mundo sensível, aquele que percebemos pelos sentidos, onde tudo muda e é imperfeito. O segundo é o mundo das ideias, onde existem as formas perfeitas e eternas de todas as coisas. Para explicar essa teoria, Platão criou a famosa alegoria da caverna,
Nessa história, as pessoas vivem acorrentadas dentro de uma caverna, vendo apenas as sombras projetadas nas paredes e acreditando que aquelas sombras são a realidade. Quando uma delas consegue sair, descobre o verdadeiro mundo iluminado pelo sol. Ao voltar para contar a verdade aos outros, encontra-se resistência e descrença. Muitos não acreditam. Essa alegoria mostra que a educação e o conhecimento libertam o ser humano da ignorância. Na política, Platão defendia que os governantes deveriam ser filósofos, pensadores, pessoas preparadas moral e intelectualmente para buscar o bem comum. Sua obra influenciou profundamente a filosofia, a ciência, a política, a educação e até o pensamento religioso do Ocidente. Nossa viagem de hoje mostrou que a busca pelo conhecimento começou muito antes da filosofia grega, com os sábios do Oriente. Eles não tinham uma filosofia propriamente dita, porque a filosofia do Oriente Antigo confundia-se com a religião. Eles tinham mais verdades filosóficas que foram transmitidas principalmente aos filósofos gregos que continuaram nesta linha de raciocínio dos orientais antigos. Vimos como os pré-socráticos procuraram explicar a natureza pela razão, como Sócrates colocou o ser humano e a ética no centro das reflexões, como Platão desenvolveu uma das filosofias mais influentes de todos os tempos. Esses pensadores deixaram um legado que ainda inspira debates sobre a verdade, a justiça, a educação e o sentido da existência. No próximo episódio de Gotas de Sabedoria, continuaremos nossa jornada pela filosofia antiga, conhecendo Aristóteles, discípulo de Platão, criador da lógica formal, muito utilizada hoje, principalmente no direito. Aristóteles foi discípulo de Platão e muito conhecido no campo filosófico. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, e estaremos juntos nessa caminhada. Professor Alcione Alves do Nascimento.